uma outra mensagem nos falando, né, que o projeto EJA surgiu para substituir o antigo supletivo, oferecendo oportunidade para jovens e adultos retomarem os estudos, possibilitar o acesso à educação é extremamente importante e, afinal, dessa forma, amplia-se as oportunidades de trabalho dessas pessoas que conseguem ter acesso a vagas melhores, com salários mais altos, além da formação como indivíduo e cidadão. Ou seja, na proporção em que o indivíduo começa a se empenhar, né, na sociedade e ir de encontro com todo esses conhecimentos, né, que a educação, por sua vez, venha nos trazer, venha nos transmitir, com certeza e sem dúvida alguma passaremos a ser um ser humano, né, mais capacitado, mais instruído, né, e bem mais alicerçado para lidar com toda essa mudança que passou a ocorrer em toda a sociedade, em todo o campo, em todo o setor trabalhista, né? A, Aí quando a gente vê quando a educação ela se expandiu mais, né? O ensino elementar, a garantia de domínio dos códigos básicos de leitura e escrita e a superação do fracasso escolar terão que se pôr, nós enfrentamos que forma tal que o propósito, o conteúdo do ensino receba tratamento adequado aos mais pleno desenvolvimento cognitivo. Não se trata mais de alfabetizar para o mundo, no qual a leitura era privilégio de poucos ilustrados, mas sim para contextos culturais nos quais da informação escrita é importante para o lazer, o consumo e o trabalho. Este é um mundo letrado no qual o domínio da língua é também pré-requisito para a aquisição da capacidade de lidar com códigos e, portanto, ter acesso a outras linguagens simbólicas e não verbais como com as da informática e das artes. Ou seja, que queira que não, na proporção em que nós vamos sendo inseridos dentro da educação, desse planejamento pedagógico, sem dúvida alguma, né, aquele linguajar retardado nosso, ele vai passar, sem dúvida alguma, por um processo de transformação. Né? Então a nossa linguagem já será uma linguagem mais correta, mais prudente, mais eficaz e, sem dúvida alguma, uma linguagem que a gente venha estar compatível com todo esse conhecimento que nós estamos recebendo. E aí a gente vê que quando, na maioria das vezes, as pessoas não têm acesso à educação, a gente vê a forma preconceituosa que as pessoas olham para elas, menosprezam. Ela se torna, na verdade, um zero à esquerda diante da visão social, né? Que passou por esse processo de educação. Né? Um enorme preconceito era mantido em relação aos analfabetos, discriminando-os como seres incapazes, não só socialmente, mas psicologicamente também. Por serem analfabetos, não tinham direitos econômicos, políticos e jurídicos, não tinham acesso ao voto, eram explorados no trabalho, pois não tinham conhecimento e cultura. Então a gente vê aí que o acesso à educação, a passar por todo esse processo de aprendizado, né, de ensinamento e etc., vai nos tornar um cidadão renovado, um cidadão mais qualificado e um cidadão que saiba quais são os seus deveres, mas que de antemão também ele sabe quais são os seus direitos. Ele vai estar sendo inserido dentro dessa sociedade, ele passará por um processo, né, de igualdade social, né, ele passará a ser tratado de outra maneira, compatível com essas pessoas que tiveram acesso à sala de aula e passaram por todo esse treinamento, por todo esse aprendizado. Né? Então tudo isso para nós é, sem dúvida alguma, algo gratificante, né? Algo relevante e algo que nos satisfaz, né? Como ser humano, como cidadão e como profissional que podemos nos tornar em qualquer uma profissão que a gente almeje para si, que queira trilhar na mesma, né? E aí a gente vê que depois de passar por todo esse planejamento, por todo esse aprendizado, a gente vê a importância tremenda que aí vem em seguida, né? Vem aí, a gente passou por um processo de aprendizado, do básico ao fundamental. E aí a gente chega no ensino médio, que é o primeiro, segundo, terceiro ano, né? E aí a gente vê que ao término desses períodos, desses 3 períodos, a gente aí vamos estar lidando com todas as matérias, né? Português, matemática, química, física, literatura, arte, ensino religioso, sociologia, filosofia e etc, né? Que tem outras, né? Então aí, sem dúvida alguma, estaremos mais preparados, bem mais instruídos e sem dúvida alguma já estaremos nos preparando para um Enem, para um vestibular e assim sucessivamente. É quando teremos que tomar ter já em mente um planejamento, né? Que qual profissão eu quero para a minha vida profissional, né? Qual vou optar, a qual eu tenho mais afinidade para fazer um Enem, já ter em mente que eu quero determinada matéria para me qualificar nela e daí por diante. Então, tudo isso, de uma forma direta ou indiretamente falando, só tem a nos enriquecer, a contribuir com o nosso amadurecimento profissional, humano e cidadão.
E aí é onde a gente vê a importância do profissional da educação. Não desistir diante dos obstáculos, né? Ou seja ele o diretor, seja ele o professor, seja ele o professor de disciplina, seja ele qual for que esteja inserido e que esteja agrupado, né, a esse grupo que leva adiante um planejamento pedagógico visando um futuro melhor para a sua comunidade local, para todo o estado, enfim, para todo o país. Então se faz necessário cada dia mais a gente visar, né, sem dúvida alguma, esse planejamento, né, perseverar, triunfar e ter a certeza que, sem dúvida alguma, passaremos a ter, sem dúvida alguma, um futuro melhor para cada um de nós e para toda a nação, né? Então, resumo, né, desse trabalho. Esse trabalho teve como objetivo mostrar a importância que o homem tem em estar alfabetizado, atualizado e por dentro das atuais exigências que o mundo vem a exigir. O educador, Paulo Freire, teve um papel fundamental na história da educação de jovens e adultos no Brasil, pois foi um dos que mais apoiou a causa, né? Apresenta a dificuldade que os cidadãos tinham na época do início da alfabetização e os adultos com a alfabetização já no Brasil. Colônia relata que desde as mudanças na sociedade, na década de 30, o sistema de ensino de educação começa a se firmar e então a educação básica de adultos começa a estabelecer-se, né? Analisar o ser humano alfabetizado e seus níveis de evolução em relação à alfabetização, através da utilização dos termos alfabético, funcional, alfabetizado, social e alfabético pleno e o foco principal, o indivíduo inserido na sociedade plenamente alfabetizada, os benefícios que isso traz para a sua vida, fazendo com que o torne um cidadão participativo de seus deveres e direitos. Ou seja, isso para cada um de nós é algo maravilhoso, é algo gratificante, é algo realizador. E a educação, ela nos prepara no amplo sentido, né? Na condição humana que somos, na condição de cidadão que somos e na condição de profissional que podemos nos tornar mais adiante, na proporção em que qualquer um de nós optarmos, né, irmos de encontro com novos aprendizados e procurarmos nos renovar, nos aperfeiçoar, nos aprimorar e nos qualificar cada dia mais, pois o mercado de trabalho está aí, né? Hoje qualquer mercadinho que você for trabalhar, já exige de você um ensino médio concluído, já exige de você uma informática e já exige de você ser habilitado, né? Então a gente vê que os pequenos microempreendedores até os grandes empresários, todos eles que queira que não, de uma forma direta ou indiretamente falando, cada dia mais está exigindo e cobrando de cada um de nós. Então cabe a cada um de nós, né, buscar cada dia mais se tornar uma pessoa qualificada e abraçar a causa educacional, que é a qual nos prepara para toda essa condição de vida em sociedade, né? E assim por diante, entendeu? Então é o que eu tenho a falar, espero ter contribuído com o crescimento de todos aqueles que de uma forma direta ou indiretamente falando vão acessar esse conteúdo, e muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe e nos guarde sempre e nos faça pessoas diferenciadas, que trabalhem sempre em prol de dias melhores, contribuindo com o seu semelhante como se estivesse contribuindo com si mesmo. Que Deus abençoe a todos.